Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Então, vou iniciar a sexta parte do guia tributário até do nível básico. Hoje eu quero falar um pouco assim, documentos fiscais. Eu vou dar alguns exemplos de tabelas e código, alguns modelos, falar um pouco de documentos fiscais. Bom, então o documento fiscal, para que ele serve? Ele serve para efetivar a venda da mercadoria ou da prestação de serviço. Então, esse documento ele oficializa. E isso serve também para fazer aonde vão ser informados toda a tributação, a cobrança dos impostos, ok? Então, só lendo aqui, documentos fiscais comprovam a venda de mercadoria ou da prestação de serviço e como é a comprovação da venda da mercadoria ou da prestação de serviço, o governo, para poder fazer a fiscalização, ele vai exigir que tenha aquela guarda dos documentos para poder fazer a conferência, tá? Então a empresa comprova suas transações aos órgãos federais, estaduais e municipais através dos documentos fiscais. Então, e a obrigatoriedade da emissão é sempre que acontecer o fornecimento do bem ou a prestação de serviço, ok? E não importa, assim, às vezes dependendo da tributação, não é só vai emitir o documento na venda ou na prestação só porque ele é tributado. Às vezes a operação é imune, às vezes é isenta, às vezes é diferida, mas aconteceu a prestação da mercadoria ou do serviço, tem que fazer a emissão. E no caso da mercadoria tem um detalhe, aconteceu a circulação da mercadoria, ela tem que ser feita através do documento fiscal. E aconteceu a prestação de serviço, aí tem que acontecer a emissão do documento também. Okay. Tem alguns modelos que eu listei aqui, tem um monte, se não me engano são cerca de 25 modelos. Eu listei os mais conhecidos aqui, que é o modelo 1A, que logo algumas empresas ainda emitem, mas a grande maioria hoje é o modelo 55, que é a nota fiscal eletrônica. Tem o nota fiscal modelo 2, e também ele está sendo substituído pela NFCE, que é a nota fiscal do consumidor eletrônica, e também o SAT, tá? Tem a de energia elétrica, de serviço de transporte, conhecimento de transporte. Todos esses daqui, o conhecimento de transporte, ele é o modelo 8, só que ele também já tem eletrônico. O de energia elétrica, ele ainda não é eletrônico. Mas, no futuro, a maioria desses modelos, que era tudo impresso em papel, vai ser de forma digital. Eles vão passar a ser eletrônico, vai ter o comprovante, que a gente chama de DANF. Mas o futuro todos esses modelos aí, os que são de papéis, passar tudo para ser eletrônico. Tá? Okay. Bom, aí eu coloquei um exemplo aqui do cupom fiscal. Deixa eu ver se esse daqui está pegando. Do cupom fiscal, tá? Esse é aquele cupomzinho normal, emitido pelo ICF, tá? Eu coloquei até um exemplo, uma curiosidade, que hoje a gente, nos cupons fiscais emitidos pelo ICF, tem que sair a informação do tanto de tributo que é pago pelo consumidor. Então a ideia é que os documentos fiscais, eles são exigidos para registrar a cobrança de tributos, a circulação. Só que no cupom fiscal, que o mais interessado era o consumidor final, essa informação não vinha clara. Então, aí teve os órgãos de defesa do consumidor começou a cobrar, né, que o mais interessado é o consumidor, e nós que pagamos o imposto na operação final, não vinha informação clara. E isso vem mudando. Aí eles colocaram isso de forma genérica, e hoje, até não achei para atualizar aqui, hoje ainda eles melhoraram, colocaram o imposto por competência. Então vem o tanto federal, o tanto estadual e o tanto municipal. E pode ser que no futuro esse daí venha separado, imposto por imposto. Então esse daqui é um exemplo de um cupom fiscal, tá? Vem os dados da empresa, os dados dos itens, ok? Esse daqui aquele lá é o cupom fiscal pelo CF. Esse daqui já é o exemplo do cupom fiscal eletrônico, tá? Não está muito bom a imagem, né? Mas é o mesmo corpo dele, só que todos os dados é transmitido para a Secretaria da Fazenda agora eletronicamente. Antes ficava na memória fiscal, saía na bobina, no papel,
e o RP que pegava aquelas informações e transmitia só através assim, de obrigações fiscais, pelo SPED. Agora já hoje não, essas informações elas vão online, é eletrônica, então a Receita já recebe. Tá? Tem um exemplo aqui que ele é um pouquinho diferenciado, dá para consultar pelo QR Code da forma completa, que ele vem os itens e o resumido só vem os dados da pessoa, da empresa e o QR Code. É legal isso daí. E esse daqui é o DANF, a imagem também não ficou legal, mas é a nota fiscal eletrônica, modelo 55, que ela coberta operações tanto de mercadorias quanto de prestação, tá? Vem os dados da empresa, do destinatário, os dados da fatura, o cálculo do imposto, dos transportadores e dos itens, que está aqui, dados do produto e serviço. Vem todas as informações dentro do documento, tá? Bom, do documento fiscal, eu vou referenciar mais assim a parte de código, como dentro do documento fica essa especificação para saber a tributação, a origem da mercadoria e o que é a natureza daquele documento. Então imagina assim, ó, os documentos fiscais estão ficando todos eletrônicos. Como é eletrônico, é preciso de uma codificação para a Receita ter base naquilo, e não cada um enviar, eu vou usar esse código de alíquota, eu vou usar esse código de natureza de operação, eu vou usar esse código da origem do meu produto. Não tinha como fazer isso. Bem antes era, daí a Receita começou a colocar isso como core, né? E antes os URPs que tinham essas tabelas, tiveram que fazer um depara. Hoje em dia não tem mais isso. Já é o código, já atualizou. São os códigos usados, são os próprios códigos que a Secretaria atualizou. Então, ó, o primeiro que tem, assim, tem a mercadoria. Então, o primeiro, o governo quer saber aquela mercadoria. Qual que é a origem dela? Então, tem mais um aqui, o 8, só que ele não está sendo muito utilizado, a nota fiscal eletrônica não estava aceitando ainda. Tem 8 códigos que define qual é a origem daquela mercadoria. Se ela é nacional, estrangeira, e ainda tem de importação direta. Tem uma parte aqui que é de conteúdo de importação superior a 40% para a indústria, essas coisas. Então esse código aqui define qual é a origem daquela mercadoria. Legal. Sabendo do código da origem, o governo, ele quer saber, tem a tributação. Aquela mercadoria está na nota fiscal, ela tem uma tributação. Qual é a tributação dela? Então, tem uma tabela para isso. Eu vou emitir a nota com uma tributação. Então, o governo criou uma tabelinha também. 0, 10, 20, tudo isso daqui indica qual é a tributação daquele item na nota fiscal. Então, daí o código fala se ela é tributada, se ela é com cobrança de ST, redução, isenta ou não tributada, ou com cobrança de ST, isenta, não tributada. Então, tem que ir esse código. Se não for esse código, o governo, você não está mandando qual é a tributação em código. Ele não emite a nota. O outro código que daí o governo quer saber para entender o que é aquela operação que ele está enviando é o CFOP. Vamos dizer assim, seria a natureza da operação. Ele quer saber através desse código o motivo daquela emissão da nota. Você está fazendo uma venda? Você está fazendo uma remessa? Você está fazendo uma transferência? É através do CFOP que a gente consegue informar, emitir a nota, através desse código aqui, informar se qual é o tipo da operação. E tem um detalhe legal, é separado. Quando são notas fiscais de entrada, as iniciais são 1, 2, 3. Okay? O 1 é a operação de entrada dentro do Estado. Entre o quê? Quem emitiu e quem recebeu é de dentro do Estado. O 2 é quem emitiu, eu estou recebendo uma nota de quem emitiu é de fora do Estado. E o 3, eu estou recebendo uma nota de quem é do exterior. E os de saída seguem a mesma lógica, só que é com 5, 6, 7. Eu estou emitindo para dentro do Estado, estou emitindo para uma pessoa fora do Estado, e o 7, estou exportando. Tá? Então esses códigos aqui, eles definem qual é a operação da nota fiscal. Então esse daqui de vir aqui embaixo. Tem esse CST,
esse CST é para quem faz a emissão do regime normal, a apuração do regime normal, o RPA, regime de apuração, RPA, regime de apuração, e o CSRCN são para esses códigos aqui é para empresas do Simples. Então a empresa do Simples vai emitir a nota. Em vez de ela usar o CST, eles têm que usar o CSRCN, que daí é como aquela operação está sendo tributada, ok? Daí tem as alíquotas. Então ele conseguiu, primeiro, qual é a origem, qual é o código da tributação e qual é a natureza da operação, CFOP. Aí dependendo de como é a tributação, ele tem que formar uma alíquota. Eu coloquei uma tabela aqui que antes era usada, hoje ela não é muito usada, que tinha correlação. Qual era a alíquota do ICMS entre os estados, tá? Hoje ela não é muito usada porque abriu um monte de regra, principalmente ICMS-CT, hoje, então o pessoal não está usando muito mais ela. Mas é só uma ideia que tem as alíquotas, dependendo da tributação. É uma alíquota na operação estadual e é uma alíquota na operação interestadual e é uma alíquota na operação do exterior. Então aí tem a codificação que o governo quer saber qual é a alíquota do ICMS e também tem da do IPI. Então aqui, deixa eu só voltar aqui, eu tenho exemplo de uma nota aqui que vai ficar mais, acho que é legal, vai ser legal mostrar. Aqui, acho que tá aqui. Será que não foi? Tá aqui, aqui. Ó, na nota fiscal, então, tem que mandar os dados de quem está emitindo, vai todos os dados de quem está emitindo, os dados de quem eu emiti a nota, tá? Daí tem algumas informações que é mais técnica, finalidade normal, tudo, mas não entra a gente saber delas agora. O legal, assim, do contexto de emissão de nota é o quê? Que o governo quer saber quem está emitindo, para quem eu emiti, tá? Aí vem mais dados detalhados aqui, ó. Todos os dados do emitente, todos, praticamente. Da onde que é, CNPJ, os dados do destinatário, para quem que ele emitiu, tá? Vai também os dados de endereço. E aí vai discriminar todos os serviços, produtos ou serviços. E aqui, dessa tabela de codificação, vem separado aqui, ó. Então vem os dados do produto, qual o NCM, qual é a operação, o valor dele. Daí vem aqui, qual é a tributação? Aqueles códigos que eu falei. A operação aqui, a origem dela é nacional. Qual é a tributação? 00. Depois tem outras informações. Como é 00, que é tributado integralmente, teve que informar a alíquota. Senão a nota fiscal não ia ser aceita, tá? Isso daqui para o ICMS. Daí a gente também via na emissão da nota, a tributação do PIS e do COFINS. Recebe todas as informações. Então pensa assim, se cada empresa tivesse os códigos dela, não ia ter como. Então a ideia da nota fiscal são as tabelas padrões, que aí o governo consegue receber isso de forma unificada, envia, faz a emissão da nota, ele recebe automaticamente, já tem a informação e depois tem a entrega das obrigações. Que entre eles lá no futuro, logo isso daí vai estar tudo automático e vai estar fazendo a fiscalização quase automática, tá? Mas o legal de mostrar é que assim, tudo, detalhezinhos, o governo está recebendo dos documentos fiscais. Então parece que a bobeira assim, para que eu tenho que informar o código da mercadoria, código de origem? Porque através disso ele vai saber que se essa mercadoria ela foi feita no Brasil, se ela foi importada. Se ela foi importada, você está mandando uma alíquota lá, um exemplo de 7%. Por quê? Sendo que é um produto importado. É nisso daí que o sistema deles vai criando amarrações para fazer aquela gama lá de fiscalização e vai caindo na malha fina. E aí ele vai em busca das empresas que estão enviando os códigos, emitindo a nota com os códigos errados, para poder fazer daí a fiscalização. Bom, eu falei mais a parte do documento, só que tem um lado bom tem disso daqui. Informatizou tudo, melhorou muito o processo da empresa. Antes, às vezes, tinha uma equipe gigante de faturamento, hoje as empresas reduziu o custo com isso. Então tem aquele lado bom. Ruim e bom. A empresa, a Cefaz, tem todas as informações para fiscalizar, mas também facilitou muito o trabalho das empresas.
desonerou muito os setores de faturamento, tudo que fazia isso na mão, muito funcionário, de erro, etc. e tal. Então tem esses dois lados. Então essa emissão do documento fiscal eletrônico aqui, se tiver em papel, vai mudar. E acho que não tem muito o que falar. Acho que é só para falar um pouco mais da ideia assim, de documento fiscal, de como ele funciona, tá? A última parte que eu vou fazer depois, eu ia fazer agora, mas eu vou complementar. Eu vou detalhar um pouco mais das principais obrigações, dos PED CMS, do contábil, do PIS e COFINS, GIA, dessas obrigações. Eu vou falar um pouco delas, mas hoje eu vou ficar só nos documentos fiscais mesmo. Tá bom? Você tem alguma dúvida? Então, obrigado, pessoal. Valeu.